então é entender como conectar um botão ou um sensor do tipo contato, tá? Em uma entrada digital, no microcontrolador. Seja ele Arduino, seja ele SLT, o que for. Ok? Como se projeta um circuito desse. Tá bem? Temos duas técnicas possíveis para fazer isso. A primeira técnica é conhecida como pull down. Eu faço isso. Ok? Traduzindo do inglês. Professor, tá errado, não. Hã? Ah, tá. Dom Pull down. Obrigado. Então, olha só, o pull down, traduzindo, é puxar para baixo. Ok? Então, nessa técnica, nós conectamos o botão da seguinte forma. Um lado do botão ele será conectado ao nível alto, está aqui o terminal do botão, conectado ao nível alto da fonte de alimentação. E o outro lado ele será conectado à entrada do microcontrolador. Então, por exemplo, a entrada 2. Ok? O circuito, somente dessa forma, ele apresenta problemas. Né? E um problema extremamente grave. Veja só. Primeira coisa. Aqui na entrada, vamos observar. Quando eu aciono o botão, fecha o contato. Qual é o nível que eu tenho aqui na entrada da porta? Quanto de tensão está chegando? Quantos volts chega na entrada da porta? 5 volts. Só olha aqui, pessoal. 5 volts, ó. Olha aqui. Certo ou não? 5 volts. Nós, na programação, entendemos que 5 volts significa nível lógico 1. Então, olha só. Nível lógico 1 significa que o botão está acionado. Dúvida? Até aí não tem problema nenhum. O problema é agora. O operador solta o botão, abre o contato, não passa mais corrente daqui para cá. Qual é o nível lógico que está chegando na entrada 2? Zero. Não. Aí está o problema. Primeiro, aonde é que no circuito nós temos o zero garantido? No aterramento. O aterramento negativo da fonte é zero garantido, estável, perfeito. Tudo bem? Aonde é que eu tenho negativo chegando na entrada? Eu tenho um positivo, mas e o negativo? Tá? Olha lá, pessoal, por favor. Então, olha só. Quando eu tenho essa situação, essa é uma situação extremamente perigosa. Porque o seu microcontrolador pode estar controlando, por exemplo, uma prensa de 100 toneladas. Eu tenho um bloco de aço, né, de 100 toneladas de fazer força. Quando eu aciono, ele vai, impacta com 100 toneladas de força. Tudo bem ou não? Sim? Se o operador está lá, limpando a máquina, e você não apertar o botão, não apertei o botão Start, e esse bloco descer, qual é o risco? É o risco de matar a pessoa. Sim ou não? Se eu tiver com a mão lá embaixo, e essas máquinas muito grandes, a pessoa às vezes está embaixo dela ajustando o molde da ferramenta. Se baixar isso, você esmaga a pessoa. Tudo bem ou não? Então não pode acontecer de jeito nenhum é a máquina ser acionada sem você dar ordem. Tudo bem? Olha aqui, ó. Isso aqui é botão, isso aqui são os contatos do botão. Metal. Sim? Portanto, se entrar uma fonte de ruído, uma interferência, isso é, se eu tiver qualquer fonte de calor que eu injetar aqui nesse metal,
eu vou fazer os elétrons serem movimentados. Uma experiência que vocês podem fazer é a seguinte: se você pegar um LED, tem um terminal anôdico catodo, você segura no anodo, encosta o catodo no negativo da fonte e aperta o anodo. O calor dos seus dedos vão fazer circular uma corrente pequena, mas o suficiente para ele começar a acender. Ele fica fraquinho, aceso. Tudo bem? Problemas aqui, o microcontrolador, as portas lógicas, tá? Elas acionam transistor, aciona com 0,7 volts. É uma tensão muito baixa, concorda? Portanto, do jeito que está aqui, o nível aqui na porta está flutuando, sujeito a chuvas e trovoadas. Não tem nada garantido zero. Se entrar uma fonte de calor, radiofrequência, qualquer coisa que faça esses elétrons movimentar, a tensão pode ser entendida como: opa, ele apertou o botão. Isso é o programa mandar acionar a máquina. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Então, nunca deixe um terminal em aberto. Eu tenho que garantir zero. A solução seria isso: pegar isso aqui e aterrar, jogar no GND do microcontrolador. Tudo bem? Assim eu evito colocando zero estável aqui na porta. E se um ruído chegar por aqui, ele será drenado para o terra. Porque o circuito interno do microcontrolador tem resistência. Tudo bem? Então a impedância aqui alta, ele será drenado para o terra. Ok? Resolvido o problema. Por esse motivo, puxar para baixo. Quando o botão não está acionado, eu estou puxando para zero, para baixo. Ok? Muito bem. Agora, o circuito desta forma apresenta um problema sério. Vamos ver, olha para ele e tenta analisar e descobrir que problema seria esse. Ele em aberto está funcionando legal, sim ou não? E se eu acionar o botão, o que acontece agora? O que está acontecendo agora? O que você está? Oi? Um curto-circuito. Você está conectando o positivo da fonte diretamente ao negativo, ao terra. Queima a fonte. Então, resolvi um problema de um lado, criei do outro. Solução para esse tipo de problema. Aqui não vai ter um curto, então eu tenho que evitar o curto. Como que eu evito o curto? Eu vou colocar uma carga aí no meio. Sim? Limitando a corrente, porque aqui eu estou liberando toda a corrente da fonte e isso faz com que ela queime. Então eu vou aqui colocar um resistor chamado resistor de cool down. Um resistor para puxar a corrente para baixo, com a função de evitar o curto-circuito quando se aciona o botão. Tudo bem? Dúvidas? Não? O fabricante dos microcontroladores, por padrão, como esse circuito aqui é padrão interno de transistor, fala assim no manual: coloque um resistor de 10K. Ele determina isso. Tudo bem? 10K é o valor, mas 10K, 10 mil parece muito alto, né? Mas o interessante é que aqui dentro, como circuitos eletrônicos, quando eu não tenho corrente chegando aqui na entrada, o circuito aqui assume uma impedância muito alta, para mega ohms, para milhões de ohms. Portanto, esse resistor é muito baixo para ir lado. E a corrente, então, vai para o lado mais fácil. Tudo bem até aí? Então, beleza. Agora, se eu acionar o botão, vem 5 volts. Um é botão acionado. E se eu soltar, eu tenho 0. Tá bem?
Então agora eu tenho zero aqui garantido e o botão não estacionado. Olha só, é muito legal programar assim, né? Se a entrada está em 1, é porque ele apertou o botão. Se está em 0, é porque não apertou. Essa é uma lógica que a gente chama positiva. Tem 1 na entrada quando ele aciona. Tudo bem até aí, pessoal? Coisa linda. Agora, ao contrário, daria certo também, se fosse 0 e 1. Aí nós vamos ver um outro circuito, que é a negativa deles. Ok? Vamos ver, ainda, mesmo isso tudo funcionando legal, vamos ver um probleminha que nós pode acontecer. O microcontrolador entende assim, ó. Nós temos um sinal que pode variar na entrada de 5 volts ou 0 volts, concorda ou não? Sim? Ou a entrada está em 0 ou está em nível alto. Por que nós trabalhamos com nível lógico? Porque o circuito aqui, ele entende na verdade o seguinte, ó, de 0 até 1,5 volt, não importa para ele, tudo é 0. Por isso nós usamos nível lógico 0. Quando você pensa, a entrada está em 0, não significa que tem 0 volts aqui. Pode ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 1 volt. Mas para o circuito, para ele, não interessa. Está em nível baixo. Ele vai falar para o seu programa. Não acionou a entrada. Ok? Vocês estudaram o diodo? O diodo não tem uma tensão de condução? Pois é, se não atingiu essa tensão, ele não conduz. Ele não aciona. Então, eu posso ter ruído aqui, ó, no meio do caminho, que ele vai entender e falar, opa, não acionou. Tem uma proteção aí. Tudo bem até aí, pessoal? Ok? Só que, vamos olhar a característica do ruído. O ruído tem as seguintes características. Primeiro, ele é de baixa potência. Então, ele tem dificuldades, por exemplo, de elevar de 0 para 5, de 0 para 10. Então, que nem no LED eu falei, o LED aciona com 1,8 volts. Se você pegar no terminal dele e segurar, você vai ver que ele fica fraco. Isso significa que a tensão está em 1,5, 1,6. Então, ele não tem muita potência, tudo bem? E o ruído sempre, o ruído eleva o sinal, ele manda para cima. Então, por exemplo, eu mandei 0 desse terminal da fonte, pelo fio mandei 0, chegando lá, pode chegar 0,1, 0,2, 0,3, 5, depende. Se esse fio estiver passando, por exemplo, lá fora, no sol batendo, você injeta calor. Se você injetou calor, você injetou energia. Os elétrons se agitam, chega mais tensão lá do que saiu aqui. Tudo bem aí, pessoal? Ok? Conhecendo, entendendo o mundo de engenharia mesmo. Ok? Bem, agora olha só. Nós temos um problema aqui, né? Mesmo sendo de baixa potência, esse sistema pull-up está favorecendo o ruído, porque ele sobe o sinal. E se o ruído subir para mais de 1,5, o programa vai entender que o botão foi acionado. E esse nível aqui não é muito alto, não. O ruído aí pode levar isso aqui mais facilmente. Tudo bem até aí, pessoal? Então tá aí. Sistema pull-up, você tem que pôr esse resistor fora do Arduino na porta, você tem que pôr o resistor, aterrar ele e colocar o botão desse jeito aqui. Ok? Bem, vamos ver o sistema contrário a esse. O sistema contrário a esse, a negativa, é o pull-up. Se o pull-down puxa para baixo, esse aqui vai puxar para cima. Então a forma de ligação aqui inverte. A entrada do botão agora tem que ficar aterrada. Então, quando eu acionar, joga 0. E aqui agora eu vou colocar para cima. Isso é, vou pegar o resistor e conectar os 5 volts.
10K. Aqui. Certo? Tudo bem? Só que agora, ó, inverteu. Ó. Quando o botão não está acionado, quanto que está chegando lá na entrada da porta? 1. Então 1 inverteu agora. 1 significa botão não acionado. E quando eu aperto o botão, o sinal é aterrado. Eu puxo a corrente para cá. Porque lá tem resistência e aqui não. Portanto, chega a 0 lá. Tudo bem ou não? Então, 0 significa botão acionado. Em termos de programação, fica meio ruim, né? Ah, se a entrada está em 0, é porque ele apertou o botão. A lógica positiva é essa, a entrada está em 1 é porque ele apertou. Apertou tem 1. Aqui não, apertou tem 0. Tudo bem? Então, vamos analisar isso aqui. Para que o teu circuito entenda que o botão foi acionado, olha o que vai acontecer agora. Quando está em nível alto, botão não acionado, tudo bem? Para que o circuito entenda que você apertou o botão, esse sinal tem que atenuar, tem que cair para menos de 1,5 volt. Dá uma olhada no tamanho disso, dá uma olhada na outra que é lógica positiva. O ruído aqui precisa pegar de 0 e levar para 1,5. O ruído aqui precisa pegar de 5 e abaixar para mais de 1,5. Percebeu? Então ele precisa ter muito mais potência para puxar o sinal. Ok? Olha a outra característica. O ruído faz o quê? Joga para cima. Então o ruído para fazer esse sinal abaixar é muito raro. Muito. Pode acontecer, sabe como? Você vai fazer ele ir lá para cima para ele dar uma pipocada assim. Você vai precisar puxar ele muito alto e aí tirar ele. Não é só puxar, você tem que fazer isso e isso. É um ruído do tipo, coloca e tira, porque ele dá um pulso e faz isso. Entendeu? Então, a incidência disso aqui, do ruído aqui, é muito, extremamente rápido. A proteção é muito grande. Tudo bem? Por essa razão, que todas as placas de computador e todos os circuitos eletrônicos usam uma. Se você olhar todos os acionamentos é em 0. Joga 0 para acionar a memória, joga 0 para acionar o microcontrolador, trabalha com lógica negativa. Só que na programação você não tem que lembrar. Se a entrada tiver 0, é porque ele apertou, aí eu mudo de lado. Tudo bem até aí? Perfeito. Agora, veja só na programação. Nós temos na programação aqui, ó, na definição das entradas, modo do PIN, né? PIN mode, botão start, input, underline, pura. Por quê? O microcontrolador tem um recurso interno lá, já desse resistor com 5 volts. Então isso aqui, ó, está dentro já do microcontrolador. Por isso, para conectar o botão na entrada, você só precisa aterrar um lado e o outro lado colocar na entrada. Tudo bem? Desta forma, se eu usar essa cláusula up, eu ligo o resistor interno e já tenho ele lá. Se eu não usar, só usar input, esse resistor não é conectado. Você tem que fazer isso fora. Se eu quiser usar pull down, então eu coloco aqui como botão start input e coloco o pull down aqui fora. Tudo bem? Certo. Bem. Então, entendido isso, olha a programação. A programação está falando assim, ó.
Se o valor líquido do botão Start foi igual a zero, por quê? Porque eu selecionei o resistor de pull-up aqui interno. E se eu estou no sistema pull-up, eu estou na lógica negativa. Zero na entrada significa que ele apertou o botão, que ela está errada. Então, se o valor líquido for igual a zero, liga a esteira. Entendeu? Porque eu estou com esse sistema. Senão eu teria que falar, se a entrada for 1 no sistema pull down, aí é só. Ok? Tudo bem? Não pausa. Não pausa. Dando pausa aí, Igor.